E hoje nós estamos com o quadro Tapajós em Debate. Nós que todo mês temos aqui esse debate para esclarecer para você como anda as atualidades desse assunto, porque dia 11 de dezembro está chegando e você tem que mobilizar os seus amigos, vizinhos, familiares para votar pelo 77. No quadro Tapajós em Debate, nós temos como convidado hoje o presidente do Instituto Cidadão Pró-Estado do Tapajós, doutor Edivaldo Bernardo, ele que é doutor em História e Literatura. Também conosco aqui o J. Ninos, que é jornalista e responsável, um dos responsáveis pela área do marketing lá do Instituto Pró-Estado do Tapajós. Boa noite, J. Ninos. Boa noite, professor Bernardo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Tá, obrigado. Na verdade, J. Ninos, a imprensa notificou o 55 no início, não foi? Houve uma pequena confusão, todo mundo se confundiu, porque quando saiu a primeira resolução, ela falava de que haveriam dois números, né, para o positivo e para o negativo, que seriam o 55 e o 77. Então só se leu esse artigo. Só que o segundo artigo, ou o segundo parágrafo dessa lei, falava de que essa definição seria dada a partir de um sorteio para saber qual seria o positivo e o negativo. Então, na verdade, é 77. E esse sorteio foi feito agora, recentemente, pelo TSE, e foi definido que o 77 é a resposta para o sim, para qualquer uma das questões, seja sim Tapajós, sim Carajás, né? E o 55 é o não. Professor Bernardo, quais os estados que estão dentro do Tapajós? Os estados não, os municípios, perdão. Bem, nós temos então 27 municípios, né? Você fica dividido entre Calha Norte, são os municípios que ficam do lado esquerdo do Rio Amazonas, e a Transamazônica, que são os municípios todos que circulam a Transamazônica, desde Altamira até Itaituba, né? Então aí são 27 municípios. Pega da Calha Norte, você pega de Almerim, aí você tem Almerim, você tem Prainha, você tem Monte Alegre, de Monte Alegre tem Curuá, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa, Faro, e por outro lado do rio você pega Juruti e depois Aveiros, né? Pela Transamazônica você pega Altamira, Brasil Novo, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Porto de Mós, aí vem Medicilândia, Uruará, Placas, Rurópolis, Novo Progresso, Trairão, Jacareacanga e Itaituba. Então, completa, e no meio aqui fica Santarém e Belterra e Mogi dos Campos. Qual é a população desse novo estado? Seria... A população estimada está em 1.300.000 pessoas, né, habitantes, com uma população de eleitores de 726 mil eleitores na nossa região. Atualmente nós estamos numa fase de instalação de comitês, J. Ninos? Os comitês, com a criação do Instituto, né, do ICEPET, né, que é a sigla que a gente usa, se definiu que o ICEPET seria a representatividade dos 27 municípios dessa área que quer ser o Estado. Então, os 27 municípios indicaram 4 pessoas por município que integram a coordenação geral do Instituto. E dentro do Instituto você tem os vários setores, né? Você tem a coordenação geral, você tem a coordenação política, a coordenação jurídica, e depois você tem as coordenações temáticas, marketing, mobilização, promoção, captação de recursos, sistematização de dados, integração, né? Essa coordenação de integração regional, ela exatamente é a que fomenta a criação dos comitês municipais, 27 comitês. Quantos comitês municipais nós já temos? Se não me engano, até o momento devemos ter entre 7 a 10 comitês já formados. É pouco ou é muito para o ritmo da campanha, Nino? Não diria que não é por conta da própria situação da nossa região, né? Nós estamos em uma campanha em que você terminou o plebiscito, você precisou primeiro estruturar um instituto. Nós ainda estamos na fase de captação de recursos, tem toda a parte de logística disso aí. Então, cada município puxa para si a criação do comitê, mas sempre a partir de uma indicação, de uma direção dada pelo Instituto, né? Então, aí você tem que programar, tem um organograma, porque eles poderiam simplesmente criar o seu comitê por lá, mas eles querem a presença do Instituto, informação, dados, enfim. Então, você tem toda uma programação. Então, isso está sendo feito de forma paulatinamente, né? Até que se tem esses comitês, que eles vão ser comitês de mobilização. Eles vão ser o braço do Instituto em cada um dos municípios. Como é que vocês estão gerindo o jogo de vaidades, de interesses múltiplos que existe? Porque ninguém pode fugir a essa circunstância, né? Houve um preparo durante quase 10 anos
de se integrar à região em função do Estado. Então, esse processo de 10 anos, hoje, ele já se reflete positivamente, onde o objetivo maior dos 27 municípios, independentemente de partido, é criar o Estado. Depois de criar o Estado, aí se vai ver as lutas partidárias. Quem é que vai ser governador, quem vai ser prefeito, quem vai ser o que quiser ser. Mas nesse momento, nenhum partido está preocupado em eleição posteriormente, está preocupado primeiro em criar o Estado. O pessoal do Rio Amazonas, né, se comenta muito que eles estão um pouco resistentes em aderir. É verídico isso? Rio Amazonas? Pessoal, Óbidos, Alenquer, turma da Calha Norte. Da Calha Norte. Está mais difícil chegar nesse local? Já houve esse momento, né? O professor que acompanha já há bem mais tempo, e a gente conhece pela imprensa, né? Há, digamos, discordâncias históricas. Mas eu acho que esse momento passou. E o mérito foi exatamente do último comitê, porque você sabe que desde que nós perdemos na Constituinte, né, em 1988, a inclusão do Tapajós na Constituição de 88, né? A partir daí surgiu um comitê, esse comitê depois se formou mais um outro comitê, uma frente, e depois teve isso gerou uma certa discordância, havia interesses políticos que não se conseguiam naquele tempo colocar na situação que a gente está hoje. Depois vieram os empresários, tentaram criar um outro movimento pró-Estado, tentar reunir. Enfim, a coisa foi se movimentando, as eleições foram passando, até que surgiu o Comitê Pró-Novo Estado, que já foi favorável a isso no momento que ele não colocou o Estado do Tapajós, que era uma das pontos de discordância na Calha Norte. Se dizia lá que o rio Tapajós não banha aquela região. Então, isso era um dos pontos de discordância. Se falava também que estão criando um Estado de Santarém. Né? E, na verdade, Santarém sempre foi líder desse processo desde 150 anos atrás. A história surgia aqui. Né? Então, por conta disso, havia esse problema. Mas com o comitê, esse último comitê que vem atuando já há uns 10 anos, quando se colocou o Comitê Pró-Novo Estado, já eliminou uma das resistências. E aí começou esse trabalho, que o professor falou ainda há pouco, de realmente conseguir com que todo mundo se despisse se desarmasse, né? Para partir para isso, né, professor? Exatamente. Que eu me referi à questão de integração regional, né? Então, todos se sentiu muito que tudo era para Santarém, tudo era para Santarém. Aí nós começamos com um novo discurso, dizendo o seguinte: olha, o hospital regional, ele não é um hospital de Santarém, ele é um hospital que está em Santarém, mas ele é da região. Então, não se pode criar um hospital para cada lugar. Então, se colocou em Santarém, porque o acesso é melhor, mas o hospital é de vocês também. O Hemopa está em Santarém, mas ele não é de Santarém, ele também é da região. Então, nós fomos começando a mostrar para os políticos que os benefícios que Santarém tinha não era só para ela.